Vamos fazer a questão 5 da prova do nível 2. Juca colocou algumas bolinhas em uma caixa na qual cabem, no máximo, 100 bolinhas. Arthur tirou a metade das bolinhas dessa caixa. Depois disso, Bernardo tirou 1/3 das restantes. Em seguida, Carlos tirou 1/4 das que sobraram. E, finalmente, o Danilo tirou 1/5 das que restaram. Quantas bolinhas ficaram na caixa? Vamos representar por N a quantidade de bolas que o Juca colocou dentro da caixa. O que acontece aqui? O Arthur vai retirar a metade dessas bolinhas. Vou representar isso por N sobre 2, a metade de N. Quando você tira a metade das bolas de dentro da caixa, o que resta dentro da caixa é a outra metade. Então, eu vou simbolizar aqui, em branco, o que restou na caixa depois que o Arthur tirou a metade das bolinhas que estavam lá dentro. Aí, depois disso, chegou o Bernardo e tirou 1/3 daquilo que estava na caixa. Bom, se o Bernardo tirou 1/3, ele deixou 2/3 do que estava na caixa. Então, após a extração feita pelo Bernardo, o que sobra na caixa são 2/3 daquilo que estava na caixa, que era a metade da quantidade original de bolinhas. Perceba que esse 2 e esse 2 podem ser cancelados, de modo que o que resta na caixa corresponde a 1/3 daquilo que havia lá no momento original colocado pelo Juca. Bom, aí aparece o Carlos e tira 1/4 daquilo que há na caixa. O que há na caixa é N sobre 3. Quando você tira 1/4 de alguma coisa, você deixa 3/4. Portanto, vão sobrar na caixa 3/4 daquilo que havia na caixa, que era N sobre 3. Perceba que esse 3 e esse 3 se cancelam e no final a gente conclui que o que fica na caixa é 1/4, exatamente 1/4 daquilo que foi colocado lá no início pelo Juca. E aí, finalmente e por último, vem o Danilo para tirar 1/5 daquilo que há na caixa. O que há na caixa é N sobre 4. Quando você tira 1/5 de alguma coisa, você deixa 4/5. Isso quer dizer que ficaram na caixa 4/5 daquilo que havia, que era N sobre 4. Nota que, mais uma vez, esse 4 e esse 4 vão se cancelar. Isso quer dizer que vai sobrar dentro da caixa, depois de todas essas extrações, de todas essas retiradas, o que vai sobrar é a 5ª parte do que havia lá no início. Olhando agora para esse diagrama que a gente fez aqui, a gente chega a conclusões muito importantes. Por exemplo, em algum momento, o que restava na caixa era N sobre 2. Isso nos permite concluir que N, a quantidade de bolinhas colocadas pelo Juca, é divisível por 2. Olhando para cá, a gente vê que em algum momento a quantidade de bolinhas restantes dentro da caixa era N sobre 3. Isso permite concluir que o N, que é o número original de bolinhas, é divisível por 3. Da mesma forma, quando eu olho para cá, eu vejo que a quantidade original de bolinhas é divisível por 4. E que a quantidade original de bolinhas também é divisível por 5. Ou seja, a quantidade de bolinhas que está lá dentro é menor do que 100 e é um número que ao mesmo tempo é divisível por 2, divisível por 3, divisível por 4, divisível por 5. Na verdade,
Essa condição está aqui dentro, porque se alguma coisa é divisível por 4, ela é automaticamente divisível por 2. O contrário não é verdade. Perceba que 10 é divisível por 2 e não é divisível por 4. Mas qualquer número divisível por 4, por exemplo, 12, é divisível por 2. Então, eu posso até me desfazer dessa condição porque ela está aqui dentro. Agora vamos pensar em números que sejam divisíveis simultaneamente por 3, 4 e 5. Vou criar um número que seja ao mesmo tempo divisível por 3, então na decomposição desse número tem que aparecer o 3, na decomposição desse número tem que aparecer o 4, se eu estiver escrevendo isso como fatores primos, eu vou escrever 2 ao quadrado, para que isso aqui seja o 4, que garante a divisibilidade por 4, e para que ele seja divisível por 5, na decomposição desse número tem que haver o 5. Então, perceba, 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. Isso me permite concluir que o Juca colocou lá dentro da caixinha, no início da nossa história, 60 bolinhas. Só que a pergunta não é quantas bolinhas foram colocadas na caixa, e sim quantas bolinhas restaram na caixa após todas essas extrações. Então, o que representa aquilo que restou na caixa está aqui, ó, é n sobre 5. Então, como a gente descobriu que o n vale 60, a resposta é 60 sobre 5, portanto é 12. Aí talvez você possa questionar, pô, mas não existem outros números maiores do que 60 que são, ao mesmo tempo, divisíveis por 3, divisíveis por 4, divisíveis por 5? Sim. O próximo número, na verdade, eles são em quantidade infinita. Você tem uma infinidade de números que são simultaneamente divisíveis por 3, por 4 e por 5. Esse é o menor de todos. Quem seria o próximo? Basta você multiplicar esse número por 2. E aí você terá 120. E quem será o próximo? Basta você multiplicar o 60 por 3. E aí você terá o 180. Mas por que nenhuma dessas outras opções nos serve? Porque lá no início do problema é garantido para a gente que a quantidade de bolinhas que o Juca colocou na caixa é menor do que 100. Então, todas as demais são descartadas e é por isso que eu tenho a garantia de que o número de bolinhas lá no início era 60. A resposta está na letra D.